Imagine uma pessoa que sempre foi gentil, compassiva e moralmente íntegra. Alguém que nunca machucaria outra alma, que defende a justiça, que ajuda os outros sem esperar nada em troca. Agora, imagine essa mesma pessoa, com o tempo, se tornando irreconhecível, capaz de crueldade, engano e até destruição. O que causa essa transformação? Como alguém passa de ser bom a ser um monstro? Hoje vamos revelar as forças psicológicas e filosóficas que moldam a natureza humana, expondo os mecanismos ocultos que empurram pessoas boas para a escuridão. E a revelação final será a mais poderosa de todas. Mudará para sempre sua visão sobre a natureza humana. Essa não é apenas uma discussão teórica. Entender essa transformação é crucial porque nos afeta a todos. Você pode pensar que nunca cairia em tal escuridão, que é imune às forças que corrompem os outros. Mas a história e a ciência contam uma história diferente. A verdade aterrorizante é que, nas condições certas, qualquer pessoa, não importa quão gentil, justa ou moralmente forte, pode descer a algo que um dia desprezou. O psicólogo Philip Zimbardo, responsável pelo infame experimento da prisão de Stanford, revelou como pessoas comuns, em certas circunstâncias, podem cometer atos de crueldade que nunca imaginaram. Sua pesquisa, junto com estudos de figuras como Stanley Milgram, mostra que nosso senso de moralidade é muito mais frágil do que pensamos. A parte chocante: a maioria das pessoas nunca percebe que está mudando até que seja tarde demais. Mas quais são as forças que impulsionam essa mudança? Que influências invisíveis corroem lentamente a bondade em uma pessoa, substituindo-a por algo mais sombrio? É exatamente isso que vamos revelar. A verdade pode ser desconfortável, até perturbadora, mas é necessária, porque só entendendo esse processo podemos impedir que aconteça conosco e com aqueles ao nosso redor. Vários fatores estão em jogo, cada um mais insidioso que o último. Primeiro, a lenta erosão dos limites morais. Isso não acontece da noite para o dia. Começa com pequenos compromissos, justificativas e pequenas traições aos próprios princípios. Uma pessoa pode dizer a si mesma: isso é apenas uma coisinha pequena, não importa realmente. Mas uma vez que o primeiro limite é cruzado, o próximo fica mais fácil de ultrapassar. Isso é conhecido como o efeito da ladeira escorregadia. Uma pessoa bem intencionada pode começar fazendo pequenas exceções éticas em situações difíceis, talvez mentindo para proteger alguém, flexibilizando regras por uma boa causa ou justificando pequenos erros em nome da necessidade. No início, essas ações parecem inofensivas, mas com o tempo, elas remodelam a identidade da pessoa. O que antes era impensável, agora parece razoável. E quando isso acontece, a descida se acelera. Outro fator é a influência da autoridade e obediência. Um dos estudos psicológicos mais arrepiantes já conduzidos foi feito por Stanley Milgram, nos anos 1960. Participantes foram instruídos a administrar o que acreditavam ser choques elétricos dolorosos em outra pessoa, simplesmente porque uma figura de autoridade ordenou. Os resultados? A maioria continuou aplicando os choques, mesmo quando acreditavam estar causando sérios danos, porque se sentiam compelidos a obedecer. Isso revela uma verdade aterrorizante. Mesmo pessoas boas, nas condições certas, podem se tornar instrumentos de dano. Elas não podem agir por malícia, mas por dever, pressão ou medo das consequências. Convencem-se de que estão apenas seguindo ordens, que não têm escolha, e assim permitem que sua moralidade seja sobrescrita. Mas não para por aí. Outro fator-chave é o poder da identidade grupal. Quando as pessoas se apegam profundamente a um grupo, seja político, religioso, social ou ideológico, começam a vê-los de fora como o outro. E quando isso acontece, ocorre uma perigosa mudança psicológica. A história está repleta de exemplos de como pessoas comuns foram levadas a cometer atos horríveis porque foram convencidas de que seus inimigos eram menos que humanos. A desumanização é uma das ferramentas mais poderosas na transformação de pessoas boas em monstros.
permite que indivíduos justifiquem danos ao ver suas vítimas como indignas de empatia. Pense em quantas atrocidades na história foram cometidas por pessoas que, em algum momento, se consideravam boas, morais, até justas. Elas não acordaram um dia decidindo se tornar monstros. Foi um processo lento, alimentado por pequenos compromissos morais, obediência à autoridade e um crescente senso de nós contra eles. Um dos aspectos mais perigosos dessa transformação é a autojustificação. As pessoas raramente se veem como vilãs, mesmo quando cometem atos terríveis. Em vez disso, criam narrativas que lhes permitem acreditar que ainda são boas, justas, do lado certo da justiça, mesmo quando suas ações sugerem o contrário. É aqui que a dissonância cognitiva entra em jogo. O psicólogo Leon Festinger introduziu esse conceito para descrever o desconforto mental que experimentamos quando nossas ações contradizem nossas crenças. Diante dessa contradição, nem sempre mudamos nossas ações. Mais frequentemente, mudamos nossas crenças para justificar nossas ações. Imagine alguém que se vê como uma pessoa gentil e ética, mas se encontra em uma situação onde deve machucar outros. Em vez de admitir que cruzou uma linha, diz a si mesmo: eu não tinha escolha, ou eles mereciam, ou é por um bem maior. Esse processo permite que continuem se vendo como bons enquanto fazem coisas que antes consideravam impensáveis. Mas a dissonância cognitiva sozinha não explica tudo. Há outra força ainda mais insidiosa: a ilusão de retidão. As pessoas não apenas justificam suas próprias ações prejudiciais. Muitas vezes, começam a se ver como superiores aos outros. Quanto mais alguém acredita que é moralmente justo, mais fácil se torna condenar e prejudicar aqueles que vê como menos morais. Isso é conhecido como moral licensing, licença moral. Estudos mostram que quando as pessoas se veem como boas, frequentemente se sentem justificadas em fazer coisas ruins. Uma pessoa que doa para a caridade de manhã pode se sentir menos culpada por mentir à tarde. Um líder que acredita estar lutando por justiça pode se sentir justificado em silenciar quem discorda. A ironia é que quanto mais as pessoas se veem como justas, mais cegas ficam para suas próprias falhas morais. A história provou isso repetidamente. Alguns dos maiores horrores foram cometidos não por pessoas que se viam como más, mas por aquelas que acreditavam estar do lado certo da história. Isso nos leva a um dos passos mais perigosos na transformação de pessoas boas em monstros: a desumanização. Quando as pessoas começam a ver os outros como inimigos, obstáculos, menos que humanos, suas restrições morais entram em colapso. É assim que indivíduos justificam crueldade, opressão e até violência. É porque soldados em guerra são treinados para ver o inimigo não como pessoas, mas como ameaças. É porque conflitos políticos e ideológicos frequentemente se tornam viciosos, porque ambos os lados começam a se ver não como seres humanos, mas como algo menor. No momento em que alguém para de ver outra pessoa como plenamente humana, liberta-se da culpa de prejudicá-la. É por isso que, ao longo da história, a propaganda foi usada para pintar inimigos como maus, corruptos ou sub-humanos, porque uma vez que essa mudança mental ocorre, a moralidade não se aplica mais. Mas aqui está a parte aterrorizante. Esse processo não acontece apenas em grande escala, em guerras ou movimentos políticos. Acontece no dia a dia. Em locais de trabalho, quando pessoas justificam crueldade com colegas que não gostam. Em relacionamentos, quando parceiros se convencem de que suas ações são justificadas porque a outra pessoa mereceu. Online, quando pessoas atacam estranhos com palavras que nunca usariam pessoalmente porque não os veem como pessoas reais. E pode acontecer com qualquer um de nós. Ninguém está imune. Então, se pessoas boas podem se tornar monstros, como podemos impedir que isso aconteça? A resposta não é simples,
mas envolve salvaguardas psicológicas que podem prevenir essa descida. A primeira e mais poderosa defesa é a autoconsciência. Muitas acreditam ser imunes à corrupção apenas por se verem como boas, mas, como vimos, a moralidade é frágil e boas intenções não são suficientes para impedir alguém de cair na escuridão. Na verdade, a crença de que eu nunca faria algo assim é frequentemente o primeiro passo para a cegueira moral. Autoconsciência significa reconhecer nossa própria capacidade de fazer o mal. Significa entender que, sob as pressões certas, nas circunstâncias certas, nós também poderíamos ser desviados. Essa não é uma verdade confortável, mas é necessária, porque só quando reconhecemos nossa vulnerabilidade podemos tomar medidas para nos proteger contra ela. Mas a consciência por si só não é suficiente. Também devemos desenvolver força para resistir. É fácil manter nossos princípios quando não há custo, mas a verdadeira força moral é testada quando fazer o certo é difícil, quando falar significa enfrentar rejeição, quando permanecer firme significa perder status ou conforto. A história está cheia daqueles que falharam nesse teste, pessoas que aceitaram injustiça porque era mais fácil, que permaneceram em silêncio enquanto outros sofriam. Mas também está cheia daqueles que passaram, pessoas que resistiram, que se recusaram a se conformar, que escolheram integridade sobre conveniência. Outra salvaguarda crítica é a empatia. Muitos dos mecanismos que transformam pessoas boas em monstros dependem da redução da empatia, de fazer os outros parecerem distantes, diferentes, menos que humanos. Mas a empatia é uma força que pode cortar essas ilusões. Quando nos esforçamos para verdadeiramente entender os outros, ver suas lutas, medos, humanidade, torna-se muito mais difícil justificar prejudicá-los. Estudos mostram que até breves momentos de conexão, ouvir a história de alguém, aprender sobre suas experiências, podem reduzir dramaticamente preconceito e hostilidade. Mas talvez a lição mais importante seja esta: a corrupção raramente é um evento único, é quase sempre um processo lento, construído sobre pequenas escolhas, pequenos compromissos e mudanças graduais no pensamento. E isso significa que detê-lo também é um processo, um que requer vigilância constante, autorreflexão e coragem para agir quando mais importa. Há uma verdade final e aterrorizante que explica por que pessoas boas se tornam monstros. É a força que fundamenta toda a transformação que discutimos, a lenta erosão da moralidade, a justificação do erro, o poder da obediência, a ilusão de retidão e a perda de empatia. É o poder do ambiente. Mais do que qualquer falha interna, mais do que qualquer fraqueza pessoal, é o mundo ao nosso redor, os sistemas em que vivemos, as culturas que absorvemos, as influências a que estamos expostos, que molda quem nos tornamos. Uma pessoa não nasce boa ou má, é moldada, formada e guiada pelas forças ao seu redor. E se essas forças encorajam crueldade, divisão e compromisso moral, até o melhor de nós pode ser desviado. O psicólogo Philip Zimbardo, em sua pesquisa sobre comportamento humano, introduziu a ideia do efeito Lúcifer. Ele mostrou que, em certas condições, pessoas comuns podem ser levadas a cometer males extraordinários, não porque são inerentemente más, mas porque são colocadas em um ambiente que lentamente distorce seu senso de certo e errado. Pense em quantas maneiras isso acontece no dia a dia. Um local de trabalho onde comportamento antiético é tolerado, logo cria funcionários que aceitam desonestidade como normal. Uma sociedade que normaliza a discriminação leva pessoas a acreditar que seus preconceitos são justificados. Uma cultura que recompensa a agressão, em vez de compaixão, cria indivíduos que veem bondade como fraqueza. É por isso que ninguém pode se dar ao luxo de ser complacente. Não basta acreditar que somos pessoas boas, devemos ativamente moldar o ambiente em que estamos. Devemos nos cercar de pessoas que incentivam integridade, que nos desafiam a ser melhores, que nos responsabilizam quando nos desviamos de nossos valores, porque assim como o ambiente errado pode corromper, o certo pode fortalecer. Mas aqui está a pergunta mais perturbadora de todas.
Se o ambiente é tão poderoso, se forças externas moldam quem nos tornamos, então quanto de quem somos está verdadeiramente sob o nosso controle? A resposta é ao mesmo tempo assustadora e libertadora. Embora nem sempre possamos controlar o mundo ao nosso redor, podemos controlar nossa resposta a ele. Podemos escolher consciência em vez de cegueira, coragem em vez de conformidade e empatia em vez de indiferença. Podemos resistir aos pequenos compromissos que levam à decadência moral. Podemos fazer perguntas difíceis, desafiar normas prejudiciais e nos recusar a deixar o mundo ditar quem nos tornamos. Porque assim como o ambiente errado pode corromper, o certo pode fortalecer. E mais importante, podemos reconhecer que a batalha entre o bem e o mal não acontece fora de nós, acontece dentro de nós, todos os dias, em cada escolha que fazemos. Como escreveu o filósofo Alexander Solzhenitsyn, a linha que divide o bem e o mal corta o coração de cada ser humano. Esta é a verdade final. Não há monstros absolutos, assim como não há santos absolutos. Há apenas pessoas, pessoas moldadas por suas escolhas, por seus ambientes e por sua disposição a confrontar a escuridão dentro de si mesmas. Então, pergunte a si mesmo: quem você está se tornando? Você está fazendo escolhas que fortalecem sua integridade ou permitindo que pequenos compromissos o levem por um caminho que nunca pretendeu seguir? Você está moldando seu ambiente ou ele está moldando você? Porque no final, a diferença entre uma pessoa boa e um monstro não é o destino, é a escolha. E essa escolha é sua para fazer todos os dias. Se você gostou deste vídeo, curta, compartilhe e ative o sininho para receber recomendações de conteúdo como este. Obrigado por assistir!